Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco através da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje, para nossa breve reflexão, ele encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 1, a partir do verso 18. Bora lá para a nossa conversa? Diz assim: No dia seguinte, Paulo foi conosco a um encontro com Tiago, e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio do seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus, de que todos os judeus que vivem entre os gentios abandonem a lei de Moisés. Ouviram que vocês o instruiu e não circuncidaram os filhos nem seguiram os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Glória a Deus. Irmãos, aqui é Paulo. Depois de um longo tempo, vou contextualizar rapidamente, depois de um longo tempo, voltando à igreja matriz, à igreja mãe, a de Jerusalém. Depois de períodos, irmãos, de açoites, prisão, perseguição por ser cristão, Paulo está ali de volta, no meio de amigos. E há um momento a qual ele está ali encontrando, relatando as coisas, o que a Deus fez através da vida dele. É um momento muito bom, mas um momento que traz também preocupação, porque tinha alguns irmãozinhos menos maduros na fé que estavam ali fazendo oposição ao ministério de Paulo, do apóstolo Paulo. Mas eu quero trazer aqui para a nossa vida, para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Vamos lá? Vamos contemporalizar. No versículo 18 começa assim: No dia seguinte. Irmãos, eu quero falar algo muito sério ao teu coração, já para que entre esperança bem no começo. Sempre haverá um amanhã melhor, sempre haverá um amanhã à disposição, sempre haverá a esperança de um amanhã melhor quem está em Cristo Jesus, porque nós vivemos eternamente. Então quem está em Cristo Jesus, sempre haverá a esperança de um amanhã melhor no dia seguinte. Talvez o seu dia não tenha sido bom hoje, talvez o seu dia não tenha sido bom ontem, talvez você esteja acordando agora e ouvindo essa mensagem, talvez você esteja vendo ela no meio do dia e não começou muito bem, mas pode terminar bem. Talvez você esteja vendo no final do dia e o seu dia tenha sido pesado, com fardos pesados, notícias angustiantes, mas eu quero te falar, sempre haverá um amanhã melhor. Deus tem um amanhã já preparado. Confie em Deus de todo o teu coração. Entregue, o teu amanhã, que é desconhecido, a um Deus totalmente conhecido. Eu gosto de um versículo e ele não por simples coincidência está justamente no meu perfil aqui do canal, Romanos 8, versículo 18. É porque eu creio com veemência nele. Fala que as tribulações do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. Então no dia seguinte, irmão, haverá um amanhã melhor. E olha só, fala assim: Paulo foi conosco ao encontro com Tiago, e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Há encontros especiais reservados por Deus, meu irmão, nesse amanhã. Talvez você tenha vivido ali um momento a qual os encontros não tenham sido legais. Às vezes está cansado de gente falsa, gente sem propósito, pessoas que não agregam em nada. Bom, o Senhor tem presbíteros, pessoas maduras na fé. O presbítero fala de um ancião, de uma pessoa madura na fé. Fala justamente de Tiago, líder da igreja. Tiago é aquele que era responsável ali por Jerusalém no momento. Então, olha, Deus tem encontro com pessoas que vão animar a tua fé, que vão cuidar de você, que vão te dar um alento em meio a todo esse trajetório, todo
esse trajetório que tem sido de altos e baixos, então não se desespere. Olha, era necessário que Paulo encontrasse com Tiago, e era necessário que os presbíteros tinham o que se falava sobre Paulo, as notícias sobre Paulo não eram muito boas, e talvez você esteja nessa perspectiva. Então Deus tem um encontro marcado com pessoas que lhe ajudarão, e há tempo. Eclesiastes 3 versículo 1 fala que há um tempo determinado e um propósito estabelecido debaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas e um propósito estabelecido debaixo do céu. Creia nessa palavra, creia que você encontrará com essas pessoas. Olha o que sucede depois, do versículo 19, a palavra fala: depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio de seu ministério. Era necessário que Paulo relatasse o que Deus tinha feito por meio das suas mãos. Era necessário ele entregar um relatório. E perceba que há mesmo um tempo para todas as coisas. Há mesmo um tempo para todas as coisas. Houve um tempo do encontro e agora há um tempo de cumprimentá-los. Então ele cumprimentou, agora há o tempo de relatar, de contar o que aconteceu. Era necessário que ele contasse. Por quê? Paulo estava sendo atacado. Paulo estava sendo opresso pelo sistema que é cruel e sangrento, irmãos. Um sistema que não te ouve, já te julga e te condena sem antes saber das coisas. Então Paulo foi direto justamente em quem podia ajudar. Eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão. Deus se responsabiliza em colocar as coisas no lugar. Eu quero falar, Deus se responsabiliza em colocar as coisas no lugar. Talvez você esteja sendo atacado, caluniado por pessoas que você nem conhece e nunca ouviu falar, por um simples motivo. Resolveu fazer a obra de Deus, irmão. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu quero te entregar uma palavra que o Senhor pediu para me te entregar. Está em Salmo 31, versículo 15. Fala assim, o meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. O seu futuro está nas mãos de Deus, meu irmão. E Deus tem livramento para aquele que confiou o futuro em suas mãos. Deus tem livramento das pessoas que perseguem. Deus tem liberdade de vida para você. Então não se preocupe, não se preocupe. Olha, Paulo relatou todos os detalhes e Deus é dessa forma, irmão. É nos mínimos detalhes que ele age. É nas pequenas coisas, é nos pequenos encontros que para nós são muito grandes e muito especiais, com bastante intensidade de alegria e prazer de estar perto de algumas pessoas. Então Deus traz às vezes o alívio em forma de pessoa. No versículo 20 fala: quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram, irmão. Eu gosto dessa parte, viu? Porque, irmão, há um tempo específico para a palavra que foi plantada em teu coração frutificar. Há um tempo. E durante esse tempo você precisa entender, nós precisamos entender, o irmão Alisson precisa entender, que nós vamos passar por situações muito difíceis. O Senhor, ele instituiu em Gênesis 9 o princípio da semeadura e da colheita. Todas as nossas ações, todas as nossas palavras, todas as nossas atitudes, às vezes até os nossos pensamentos se tornarão sementes diante de Deus, irmão. Se tornarão. Cada palavra uma semente, cada atitude uma semente. Eu quero repetir para que isso entre em teu coração. Cada palavra uma semente, cada atitude uma semente. Sei que você já escutou isso antes e essa é uma verdade bíblica, instituída logo depois do dilúvio, com um símbolo da aliança, o símbolo do arco-íris. Mas quero ler com vocês justamente um versículo, aliás, alguns versículos que está em João capítulo 15, que fala de Jesus como a videira. E ele se coloca como a videira, como aquele responsável por nos passar tudo aquilo que nós precisamos para frutificar. Presta atenção naquilo que fala em João capítulo 15, versículo 2. Pode explicar muito daquilo que vem ocorrido com a tua vida e com a minha vida. Diz assim: todo aquele que estando em mim não dá fruto, ele corta. Está falando do Pai. O Pai poda quem não dá fruto. O nosso propósito, irmãos, em Jesus é frutificar para a glória do Pai. Se não der fruto, ele poda. Todo ramo que dá fruto, primeiro ele corta, ele corta fora.
O segundo ele poda. Ele fala assim: todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Eu creio que é Mateus capítulo 3, versículo 7, que o Senhor fala que aquele ouve a palavra com atenção e espera com paciência, colherá 30, 60 e 100 vezes, Mário. Então muitas vezes o Senhor poda, só que a poda de Deus dói, irmãos. A poda de Deus trata de melhoria do nosso caráter, melhoria como pessoas. Nós estamos em um período de aperfeiçoamento pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está trabalhando em todo o teu interior, então ele poda algumas coisas, algumas arestas, algumas imperfeições, e nós não ficamos satisfeitos, irmãos. É algo que é dolorido, é algo que traz bastante incômodo, que às vezes nos deixa num período de isolamento e solidão, mas que o Senhor tem, sabe, prazer de fazer. Para quê? Para que nós venhamos a frutificar ainda mais. Ele fala: ó, vocês já foram limpos pela mensagem que eu já lhe dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Então qual é o segredo, irmãos? Perseverar em oração, perseverar. Por isso que a palavra frutificou. Paulo voltou ali naquele momento. Paulo estava voltando para uma visita, mesmo sabendo de toda a perseguição. Ele foi encontrar com as pessoas, não teve medo daquilo que Deus tinha para ele. Foi ao encontro dos presbíteros, foi ao encontro da liderança da igreja, e no tempo determinado estava lá frutificando a palavra. Eles louvavam a Deus pelos feitos de Paulo. Então, durante toda a trajetória, que não foi pequena, irmãos, aqui eu estou falando de uma trajetória de Paulo de anos, açoites, prisões, perseguições, sabe, perseguido por ser cristão. Eu quero repetir: perseguido por ser cristão. E mesmo assim, quando ele chega lá, ainda encontra um pequeno problema. E olha o que eles falam: fala assim, ó, você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram. É uma boa notícia, quantos creram em Jesus. E todos eles seguem a risca de lei de Moisés. E aqui é a grande questão, irmãos. Aqui é a grande questão. Por quê, irmãos? Porque todos buscam a Deus, todos têm esse anseio no coração. E Eclesiastes 3:11 fala que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. E esse anseio é justamente a nossa alma sedenta. Muitas vezes buscamos até nos prazeres do mundo, mas muitas vezes na religião, irmão. Todos buscam a Deus, só que tem um problema: a sua própria maneira. E qual que é o jeito certo, irmão Alisson? Jeremias 29, versículo 13: buscar-me-eis e me acharei, e eu serei deixado achar de vós, quando me buscares de todo o seu coração. Então põe o coração, irmão, põe sangue, põe força, irmão, sabe, põe suor. Olha, o suor, as lágrimas, elas não substituem o suor, mas o suor também não substitui as lágrimas. Eu quero repetir para que isso entre no teu coração, para que entre e para que faça sentido. Olha, as lágrimas, elas não substituem o suor, mas o suor também não substitui as lágrimas. Alguns, irmão, sabe, na busca ansiosa por Deus, alguns metem a mala, outros metem a cara, outros metem até a bala, irmão. Mas a grande questão é que tem que colocar o coração. Coloca o coração no teu clamor, irmão. Coloca todo o coração. Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Não adianta fazer de qualquer forma, porque olha, vai falar aqui: mas eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios e a abandonarem a lei de Moisés. Ai, meu irmão, a busca individualizada, irmão. E aqui eu quero falar sobre unidade e uniformidade novamente. A unidade, irmãos, nós temos um propósito individual, mas nós não podemos ser individualistas. Eu quero repetir: nós temos um propósito individual do Senhor, mas nós não vivemos sozinhos, irmão. Nós nascemos da mão de uma mulher, sabe? Nós precisamos do agricultor que semeia a terra para comer. Nós precisamos que Deus mande a chuva para que essa terra cresça. Nós precisamos de pessoas. A busca individualizada, irmãos, ela gera oposição. E por não entenderem o que Paulo estava fazendo, por não entenderem a graça de Deus, era uma busca individualizada, individual de cada uma daquela forma, sabe?
só alcançava a Deus quem cortasse, quem passasse fora a faca no pênis, irmão. Era que tinha que cortar o prepúcio do pênis, era circuncisão. E Paulo estava realmente falando que alguns irmãos não precisavam, mas por quê? Pela graça de Deus. O Senhor não tinha interesse mais nisso, a nova aliança foi instituída. Agora era pelo batismo nas águas, de maneira bem mais facilitada e rápida. Recebíamos a unção do Espírito Santo, que nos capacita a ser pessoas melhores diante de um processo a qual vivemos um passo de cada vez. Mas a individualidade gera oposição e ela breca esse processo. Ela breca esse processo, irmãos. E eu quero ler com vocês um versículo que está em Isaías capítulo 21, versículo 4, sobre essa oposição. Olha o que fala assim, ó: mas tu, Senhor, é fortaleza para os pobres. Por isso Paulo estava lá. Paulo se declarava pobre e necessitado, torre de refúgio para os necessitados em sua angústia. Quão difícil é enfrentar, meu irmão, as oposições da vida. Quão difícil é, minha irmã, enfrentar as oposições da vida. Isaías continua relatando: és abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, pois os atos opressores dos cruéis são como tempestade que açoita um muro. E é justamente isso, irmãos, que eles estavam tentando fazer com Paulo, tentando açoitar, tentando colocar ele contra a parede. Mas eu quero declarar, meu irmão, Deus vai fazer você atravessar a muralha. Deus vai te fazer forte. Deus vai te fazer incrível. A força que vai brotar do teu interior, os rios de água viva que fluem de lá, com o poder do Espírito Santo, vão te fazer atravessar com muito vigor os opressores, aquele vento contrário que tenta te oprimir, em forma, meu irmão, de calúnia, em forma de falta de entendimento daquilo que tem se feito pelo reino de Deus. Assim declara o Senhor para a tua vida. Não te preocupe. Não te preocupe com os seus opositores. Dos seus opositores cuido eu, diz o Senhor. Diz o Senhor para você hoje. Olha, eles não param, eles continuam falando assim, ó, olha só para você ver. Ouviram que vocês o instruem a não circuncidarem os filhos nem seguirem os costumes judaicos. Às vezes, irmão, meu Deus, ai, eu tô rindo, mas é de nervoso. Eu sempre, quando eu tô rindo, é de nervoso, irmãos. É porque quando eu dou uma risada assim mais forte, é porque eu lembro de algumas coisas que eu vivi. Às vezes as notícias vão chegar distorcidas. Às vezes as notícias não vão chegar como realmente são. Não entenderam a graça. Não entenderam. E por isso que Paulo estava relatando. Ele precisava ali do apoio da igreja matriz, dos líderes de Tiago, entendeu? Para continuar aquilo que era o propósito que Deus colocou no coração dele, sem muito tumulto. Não quero dizer que ninguém tem o poder de impedir aquilo que Deus faz. Jó 42, versículo 2, irmãos. Os planos de Deus, sabe? Os planos de Deus, Jó fala: bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, se Deus tem um plano com a sua vida, meu irmão, a oposição só vai te fazer forte, mais forte. Se Deus tem um plano com a sua vida, minha irmã, a oposição só vai te fazer mais forte, só vai te fazer mais sagaz, mais vivo e mais confiante em Deus. Então, não se preocupe, mas às vezes as notícias chegam distorcidas. Nem toda notícia que nós ouvimos, nem tudo que se ouve, devemos realmente prestar atenção. Irmãos, hoje eu penso muito antes de dar uma opinião. Se eu não sei, eu me calo, eu ouço e procuro saber, principalmente em oração, porque as notícias chegam distorcidas. As notícias, eles ouviram falar que Paulo estava negando os costumes judaicos. Quero ler com vocês um versículo que está em Salmo 112, versículo 7, fala assim, ó: não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Está falando do homem que teme ao Senhor. O Salmo 112 é o Salmo aleluia, do crente aleluiado. Você é um crente aleluiado, irmão? Então, se você é uma pessoa que teme ao Senhor, que tem temor do Senhor, não temerás as más notícias, as notícias distorcidas. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Continue confiando, porque o Senhor sabe o que fazer. E às vezes vem justamente de quem nós esperamos oposição, aquilo que vai nos ajudar a enfrentar esse obstáculo da vida. Eles perguntam, falam assim: que faremos? Quantas vezes nós chegamos, meu irmão, diante dessa pergunta: o que fazer agora? Que faremos?
O que se pode ser feito? Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus restaurador. O nosso Deus é o Deus de milagres. O nosso Deus é o que abre o caminho no deserto. O nosso Deus é o Deus que tudo pode. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Marcos 9, versículo 23, tudo é possível ao que crê. Que faremos? Muitas vezes encontramos oposição, muitas vezes encontramos obstáculos intransponíveis. Eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que estão com uma dificuldade tremenda de avançar. O cenário está parado, parece que tudo coopera para que nada coopere para o teu bem, mas Deus está fazendo que tudo coopere para o teu bem, meu irmão. Fica calmo, tranquilo. Olha, eles falam assim, ó, certamente eles saberão que você chegou. E eles armam um plano lá. A palavra fala, eu não li o restante, mas é o que fala. Eles tinham 4 irmãos que iam participar do rito de purificação no templo no dia depois, no dia posterior. Paulo foi incumbido de pagar esses 4 e raspar a cabeça junto com eles para fazer o rito de purificação, e assim Paulo foi e encontrou mais perseguição lá. Mas o que eu quero falar, irmãos, que às vezes nós vamos ter que, sabe, ser suscetíveis à mudança. Um crente, ele não pode ser inflexível. Às vezes ele vai ter que fazer algumas coisas, irmão. Não estou dizendo que é pecado. Não participar de algum rito, irmão. Se você está com o coração em Deus, tá tudo tranquilo. As pessoas buscam, a maioria das pessoas buscam Deus na religião. E elas creem que é assim. Então, talvez para você ganhar elas, talvez para você ganhar sua família, talvez você para ganhar seu esposo de volta para Jesus, talvez você para ganhar sua esposa de volta para Jesus, meu irmão, você vai ter que passar por um período de adaptação. E eu gosto de Paulo, irmão, para te falar a verdade, porque Paulo, para mim, ele era um dos que mais se adaptava. Vamos ler um texto que está em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9. Quero ler com vocês a partir do verso 19. Olha só, quanta sabedoria numa pessoa só. Ele fala assim, ó: embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-lo a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agimos desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei, tanto vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum. Quero repetir, tento encontrar algum ponto em comum. Eu quero repetir, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos, irmão. Tem bênção esperando para aquele que se preocupa com o irmão que é mais fraco na fé. Tem bênção para aquele que, sabe, se faz fraco. Tem bênção para aquele que se adapta ao cenário a qual está inserido. Davi se fez de louco, meu irmão, para fugir do rei Saul. Eu quero te falar, meu irmão, que tem bênção esperando para toda a obra que você coloca. Saiba que enquanto você cuida das suas coisas, Deus cuida dos seus assuntos. Então não se preocupe, apenas siga aquilo que Deus está colocando no teu coração, a fim de proporcionar salvação, irmão, a fim de proporcionar salvação. E saiba, meu irmão, que tudo aquilo que está sendo feito, tudo aquilo que foi declarado sobre a sua vida, depois da missão cumprida, depois daquilo que Deus instituiu, vai participar das bênçãos. Quero te dizer, meu irmão, que o Cordeiro tem, quero terminar aqui, uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe você. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau.